A morte de Silvio Santos, os últimos dias de um ícone da televisão brasileira. Silvio Santos, nome artístico de Cenoura Bravanel, foi muito mais do que um apresentador de televisão. Ele representou, por décadas, uma presença constante nos lares brasileiros, atravessando gerações com seu carisma, sua voz inconfundível e sua maneira única de se comunicar com o público. Por isso, quando a notícia de sua morte foi confirmada, o país inteiro sentiu o impacto da despedida de uma das maiores figuras da história da comunicação no Brasil. Nos meses que antecederam sua morte, Silvio Santos já vinha apresentando um estado de saúde mais delicado, algo natural para alguém que havia ultrapassado os 90 anos de idade. Ainda assim, a família sempre manteve discrição absoluta sobre qualquer informação relacionada ao seu quadro clínico, seguindo um desejo antigo do próprio Silvio, que nunca gostou de expor sua vida pessoal, apesar de ser uma das figuras públicas mais conhecidas do país. No início de julho de 2024, Silvio Santos foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, após apresentar sintomas respiratórios que inicialmente não pareciam graves. Exames confirmaram que ele havia sido infectado pelo vírus da influenza A, subtipo H1N1. Embora esse tipo de vírus seja relativamente comum, em pessoas idosas pode evoluir rapidamente para quadros mais graves, devido à redução natural das defesas do organismo. Durante os primeiros dias de internação, as informações divulgadas eram cautelosas, mas transmitiam uma sensação de estabilidade. Pessoas próximas relataram que Silvio permanecia lúcido, conversava com médicos e demonstrava bom humor, algo que sempre marcou sua personalidade. No entanto, à medida que os dias avançaram, o quadro clínico começou a se agravar de forma silenciosa. A infecção viral acabou evoluindo para uma broncopneumonia, uma inflamação grave que atinge os pulmões e compromete seriamente a capacidade respiratória. Em pacientes idosos, esse tipo de complicação representa um risco elevado, pois o organismo encontra maior dificuldade para combater a infecção e manter o funcionamento adequado dos órgãos vitais. Mesmo com acompanhamento médico intensivo, antibióticos de suporte respiratório, a evolução da doença foi desfavorável. Na madrugada do dia 17 de agosto de 2024, por volta das 4h50, Silvio Santos faleceu no próprio hospital, cercado por profissionais de saúde e com a presença da família. A causa oficial da morte foi registrada como broncopneumonia decorrente da infecção por influenza H1N1. Ele tinha 93 anos. Seguindo uma determinação expressa deixada ainda em vida, Silvio Santos pediu que sua morte não fosse transformada em espetáculo. Ele não desejava velório público, homenagens grandiosas ou cerimônias abertas à população. Esse desejo foi respeitado integralmente. O sepultamento ocorreu de forma reservada, restrita à família e amigos próximos, no cemitério israelita do Butantã, em São Paulo, obedecendo aos ritos da tradição judaica, religião que sempre fez parte de sua identidade. A própria emissora fundada por ele, o SBT, demorou algum tempo para interromper a programação e anunciar oficialmente o falecimento. Essa decisão não foi fruto de descuido, mas sim do respeito à vontade de Silvio Santos, que havia deixado claro que não queria uma cobertura imediata ou sensacionalista de sua morte. Quando a notícia finalmente foi confirmada, a repercussão foi imediata e intensa. Artistas, jornalistas, políticos e milhões de telespectadores manifestaram pesar. Muitos relataram a sensação de terem perdido alguém da própria família, tamanha era a presença de Silvio Santos no cotidiano do brasileiro. Durante décadas, ele esteve presente nos domingos, nos grandes programas de auditório, nos sorteios, nos quadros que marcaram época e nas frases que entraram para a cultura popular. A morte de Silvio Santos simbolizou mais do que o fim de uma vida longa e bem-sucedida. Representou o encerramento de uma era da televisão brasileira, em que o apresentador era, ao mesmo tempo, comunicador, empresário e protagonista absoluto do próprio império midiático. Diferente de muitos nomes da televisão, Silvio construiu tudo com base em sua imagem pessoal, começando como camelô, passando pelo rádio e chegando ao topo da televisão nacional. Sua despedida silenciosa contrastou com a grandiosidade de sua trajetória. O homem que sempre comandou plateias, distribuiu prêmios e arrancou risadas preferiu partir longe das câmeras, de forma discreta, fiel ao que sempre foi fora do palco. Essa escolha reforça ainda mais a dimensão humana de Silvio Santos, alguém que entendia profundamente o espetáculo, mas sabia exatamente quando era hora de encerrá-lo. A repercussão e o impacto da morte de Silvio Santos no Brasil. Após a confirmação da morte de Silvio Santos, o Brasil entrou em um raro momento de comoção coletiva. Não se tratava apenas da perda de um apresentador famoso, mas do desaparecimento de uma figura que atravessou décadas acompanhando a vida de milhões de pessoas. Para muitos brasileiros, Silvio não era apenas alguém da televisão, era uma presença constante, quase familiar,
que fazia parte dos domingos, das tardes em família e das memórias afetivas construídas ao longo do tempo. As reações começaram a surgir de todos os cantos do país. Artistas de diferentes gerações, jornalistas, comunicadores e empresários manifestaram publicamente seu pesar. Muitos destacaram que, independentemente de estilo, concorrência ou época, Silvio Santos era unanimidade quando se falava em comunicação popular. Ele era respeitado até mesmo por quem nunca trabalhou diretamente com ele, justamente por ter aberto caminhos e criado um modelo de televisão que influenciou todo o setor. Nas redes sociais, a comoção foi imediata. Milhões de mensagens relembravam momentos marcantes de sua carreira, bordões eternizados e programas que atravessaram gerações. Pessoas comuns relataram histórias pessoais ligadas à figura de Silvio Santos, como domingos assistindo televisão ao lado da família, sonhos despertados pelos prêmios sorteados ou simplesmente o conforto de ouvir sua voz em momentos difíceis. A morte de Silvio trouxe à tona lembranças que estavam adormecidas na memória coletiva do país. O SBT, emissora fundada e construída por ele, viveu um dos momentos mais delicados de sua história. Funcionários antigos, muitos com décadas de casa, relataram um sentimento de orfandade. Para grande parte da equipe, Silvio não era apenas o dono da emissora, mas uma figura presente, que conhecia pessoas pelo nome, fazia observações diretas e mantinha um contato próximo com seus colaboradores. Sua ausência representou não apenas uma perda institucional, mas também humana. A morte de Silvio Santos também gerou reflexões profundas sobre o futuro da televisão aberta no Brasil. Ele foi um dos últimos grandes comunicadores a construir sua carreira baseado exclusivamente no contato direto com o público, sem depender de redes sociais, internet ou estratégias digitais modernas. Sua maneira espontânea, improvisada e muitas vezes imprevisível de se comunicar se tornou cada vez mais rara em um cenário midiático cada vez mais engessado e controlado. Com sua partida, muitos especialistas passaram a questionar se ainda surgirão figuras com a mesma capacidade de conexão popular. Silvio Santos falava com todas as classes sociais, transitava entre o humor, o entretenimento e o negócio com naturalidade, e tinha uma leitura precisa do gosto popular. Sua morte marcou simbolicamente o fim de uma geração de comunicadores que aprenderam fazendo, errando ao vivo e criando uma relação direta com o telespectador. Outro ponto que ganhou destaque após sua morte foi o legado empresarial deixado por ele. Silvio construiu um império sólido, com empresas organizadas e uma estrutura pensada para continuar funcionando mesmo sem sua presença física. Esse cuidado revelou um homem que, apesar de carismático e espontâneo diante das câmeras, era extremamente estratégico nos bastidores. Sua ausência não significou um colapso, mas sim um período de adaptação e transição. A forma como Silvio Santos escolheu se despedir também reforçou sua personalidade fora do palco. O homem que comandou grandes plateias e criou espetáculos preferiu o silêncio no momento final. Essa decisão foi interpretada por muitos como um gesto de coerência com seus valores mais íntimos. Ele sempre soube separar o personagem do homem, e sua despedida seguiu exatamente essa linha. Com o passar dos dias, a cobertura intensa deu lugar a um sentimento mais reflexivo. Programas especiais, documentários e homenagens começaram a revisitar sua trajetória não apenas como apresentador, mas como símbolo de uma época. Sua morte passou a ser vista como um marco histórico, um ponto de virada na narrativa da televisão brasileira. Se você gosta de conteúdos documentais e histórias reais que marcaram o país, deixe seu like. Inscreva-se no canal para mais vídeos sobre personalidades, acontecimentos históricos e memórias do Brasil. Deixe nos comentários sua lembrança ou homenagem a Silvio Santos.